Começa agora, Uma Voz em Defesa do Povo, um programa dos vereadores da oposição de Mulungu. Apesar de você, amanhã de ser. Bom dia, ouvinte da Rádio Rural de Guarabira. Quero saudar nos estudos aqui o companheiro Benício, ex-prefeito, o Álvaro no nosso comando aí, tá? na net, né? Na rede social. E saudar o meu grande amigo, radialista de alto nível, o grande peladeiro, já foi, né? Não é mais. Zé Feliciano, se acha novo. Gleice no comando. 25 anos, né? E saudar de maneira especial nossos amigos de Mulungu e do Brejo da Paraíba. Vamos aqui mais uma vez entrar nos lares de vocês com um programa sério voltado para a realidade administrativa, política do nosso município de Mulungu. E eu abro o programa de hoje saudando todas as mulheres, em nome da minha esposa, Dona Tica, minha filha Karine, as minhas irmãs Graça, professora Graça, Miriam, Verônica. Quero abraçar e saudar todas as mulheres mulunguenses da nossa Paraíba, do nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, todas. Eu, falando em mulher, sempre lembro da minha saudosa mãe, Dona Toninha, a grande mulher que está em outro plano, mas a mulher, a gente vem através dela, ela é importante, ela é o esteio, ela equilibra a família e todos nós. Quero também ainda aqui, trazendo uma nota de falecimento do nosso primo querido, Fernando Elias da Costa, né, que faleceu. E eu quero aqui, em nome da sua mãe, Dona Mercedes, suas irmãs e irmãos, Suzana, Verinha, Zé Humberto, Loura, Jocélio, levar mais uma vez nosso sentimento pelo falecimento do meu primo estimado, querido Fernando. E quero aqui registrar as presenças honrosas, né, dos meus grandes amigos lá, Doutor Marinheiro e Zezinho de Abidia, lá da Saquaíba. Se senta à vontade aqui. Eu gostaria, Benício, de dizer que nós ouvimos com atenção o primeiro programa do prefeito da Prefeitura de Mulungu. E para estrear, o prefeito, para desqualificar a essa oposição feita por homens e mulheres honrados de bem, nos exemplos e nas palavras, ele chegou taxando a gente logo de mentiroso. Porque é aquela história, eu chamo tudo de mentiroso, quem está mentindo sou eu, e o povo entenda lá como quiser. Eles mentiram, quem mentiu, senhor prefeito? Foi você quando estava na oposição, quando dizia que a administração de Darco Bandeira era uma administração irresponsável, era um caos, era um desmantelo total. Vocês mentiam. A gente não diz isso, a gente mostra antes de dizer que é um caos, que é um desmantelo, que é irresponsável, que é uma administração indigna, que desrespeita funcionário, que tira dinheiro de funcionário, de servidor. A gente mostra os dados para depois dizer isso, que é um caos. A gente mostra com dados. Durante o ano todinho nós mostramos isso, tentando ajudar o povo de Mulungu. Porque uma oposição grande, Zé Feliciano, Doutor Marinheiro, ela engrandece uma administração quando ela é séria. Ela contribui, mas não. O prefeito vem logo chamando a gente de mentiroso. Fez um programa meia hora, não tocou, Antônio Benício, você que foi prefeito, sequer no nome do servidor público, no nome do funcionário público. Como é que você estreia um programa depois de um ano de administração e não tem uma política salarial, não tem nenhuma política para o servidor público? Como se o professor, como se o gari, como se o operador não valesse nada para a administração pública e para o prefeito Melquides Nascimento. Outra coisa é que todo mundo hoje, Zezinho de Abidia, todo mundo fala hoje desse inverno maravilhoso. Nós que somos do campo, filhos de agricultor, de homens de mãos calejadas, que criaram a gente com muita honra, com muita dignidade. E dos nossos pais, eu quero abraçar o que está ainda vivo, Abidia Massimino, esse esteio lá da Saquaíba, né? Ninguém, e o prefeito não falou sequer nesse inverno, nem no agricultor, nem no produtor rural. Um prefeito que tinha prometido 20 tratores. Um inverno maravilhoso mandado por Deus, que todo mundo está vibrando,
Ele esqueceu, fez meia hora de programa, nem falou em funcionário, não falou no produtor rural, nos agricultores, nesses homens que, com muita coragem, com muita garra, dá o sustento da sua família, produz o alimento e a carne para sustentar o pessoal da cidade, da zona urbana. Não tocou em nenhum momento. E quero dizer ainda que nem o mesmo programa de rádio, ele trouxe um assunto, Antônio Benício, e não deveria, e não cabia, um assunto de um velório que houve de um amigo nosso, lá no Viana, e saudosa memória, meu querido e estimado Abdias Martins. Eu quero abraçar o seu filho Cassiano, em nome dele, saudar toda essa família honrada, maravilhosa do Viana, que não deveria ter o prefeito levado esse assunto, um assunto triste. E ele levou o assunto dizendo que eu estava lá no carro do governo, e além do mais, que tinha tirado fotografia do meu carro junto com o carro da prefeitura, que ele estava lá no carro da prefeitura. Há uma diferença muito grande, prefeito. Eu estava no governo, no carro do governo do estado, que tem a logomarca. Você estava no carro da prefeitura, que se nega, porque alguma coisa existe de errado nisso. Você não coloca a logomarca, todo carro oficial tem que estar instalado. O governo do estado está lá o logomarca do governo do estado. Prefeitura de Mulungu, prefeitura de Araçagi, prefeitura de Mari, tem que estar lá, saber que carro é aquele. Ele anda no carro como se fosse dele, como se fosse da propriedade dele e da família dele. É diferente da minha. Eu estava lá no carro do governo, o carro da Secretaria de Ação Social. 2 motivos para eu estar lá presente. Eu vim para o meu emprego, passei lá no velório de um amigo meu, não podia perder de jeito nenhum. E qual foi o crime que eu cometi? Diga, agora o senhor comete crime todo dia porque usa o carro. E outra coisa, mas achou pouco, ainda disse que eu estou tirando. Ele chegou a dizer para mim, eu tirei a fotografia do carro, porque lá Zé eu ando tirando do meu, e quando ele for mostrar esse caso, eu vou mostrar o seu. Aí a resposta que eu disse, que eu dei a ele, que eu podia ter dado várias respostas, porque também respeitei o ambiente, tinha lá 20 amigos meus, e pode comprovar, 20 amigos meus, inclusive o vereador Ribeiro. O que eu disse a ele, prefeito, eu respondo por mim, agora responda à altura, do jeito que vier. Foi a resposta que eu disse a ele. Ele disse que eu tinha chamado ele de besta. Prefeito, eu vi essa palavra de besta lá realmente no velório. Eu vi que umas 20 pessoas, antes de eu chegar de falar lá onde o senhor estava, eu vi essa conversa. Mas não foi com o Zé Eudo, não. Não foi comigo, não. Não foi, não. Essa conversa de besta eu ouvi por mais de uma pessoa. Como é que um prefeito se passa para isso? A tirar fotografia, vir para um velório e está tirando fotografia. Isso é papel para besta. Mas foi com o senhor, não foi? Não fui eu que falei de Zé Eudo, que Zé Eudo era besta. Jamais eu ia falar com o companheiro ou com qualquer outra pessoa, no meio de 20 amigos, querendo desqualificar. Agora, esse tipo de coisa, vocês levam, inclusive eu soube que o vereador Luiz Ribeiro tocou na Câmara também desse assunto. O vereador Luiz Ribeiro devia estar preocupado com o ônibus que há mais de 30 anos que levava os alunos de Tomé, de Taumatá, do Viana, que é o lugar onde o vereador Luiz Ribeiro tem mais votos, sabe viajar para Brasília, farrar junto do prefeito, mas não tem coragem dessa viagem de dizer, eu quero um ônibus para aquele povo que me elege todas as eleições. Então devia estar preocupado com isso, não comigo, não com o carro do governador. Se eu estou lá, é porque tem uma coisa que eu tenho, é confiança junto de dar esse prefeito da Bandeira, junto a Ricardo Bandeira, junto com o governo do estado, eu tenho confiança em passar esse cargo para mim. Não foi eu que fui pedir, nem que fui exigir, não estou brigando por esse cargo, não. Porque é uma coisa chamada confiança que não se vende em bodega, não tem. Isso não vende em padaria, em bodega, em supermercado, não vende. Essa confiança a gente adquire com o tempo, com o comportamento da gente. Então, o prefeito, que não faz nada por Mulungu, só faz um desastre até agora, quer provocar uma guerra com uma oposição, quer desqualificar uma oposição que é séria, para confundir mais uma vez o povo de Mulungu. Eu disse e tenho repetido aqui no programa de rádio onde eu ando. Você pode, o prefeito de Mulungu ganhou as eleições, comprando voto, caro, comprando cabos eleitorais, enganando o povo, levando o bolo de presente, adivinhava que Zé Feliciano estava aniversariando e chegava com um bolo lá do tamanho do mundo, certo?
e mentindo muito. Agora, não se pode administrar, Antônio Benício, não pode administrar o município a vida toda, passar os 4 anos mentindo, enrolando e enganando o povo. E ele disse que a gente só fala uma coisa só. Porque o senhor não se conserta, o senhor não tem jeito, parece que não tem jeito. É uma pessoa que não está bem orientado, não está bem assessorado. Se está bem assessorado, não cumpre com o pessoal ali. Não escuta nem a gente aqui, a gente bem intencionado, querendo ajudar. Nós que temos experiência administrativa e boas. Benício é um ex-prefeito que fez uma gestão boa, que tratou o funcionário com dignidade, o esporte. E o que dele acabou com o campeonato municipal, né? Acabou com a tradição da festa de emancipação política. O vereador Luiz Ribeiro me despreocupar com essa escola que fecharam lá na região dele. Ele falava de dar que fechou uma escola lá nas Pedras, ele teve que fechar agora várias escolas no município de Mulungu, e o vereador não está preocupado, nem muito menos o prefeito. Estou preocupado em viajar para Brasília, lá, e nessa viagem ninguém sabe o que aconteceu, chegou agora 3 bilhões, agora até hoje nenhuma obra foi implantada com o governo do recurso de Brasília. Até agora nós estamos esperando, estamos torcendo, não estamos torcendo para dar errado, porque essa administração, a gente já sabia, tinha consciência de que não poderia ser boa, pela maneira que foi feita a política, e por isso que hoje tem mais de 80% das pessoas que votaram com o prefeito, é a gente que está revoltado, não, a gente não tem revolta nenhuma não. Campanha se ganha e se perde. A revoltado está é quem ganhou juntamente com o prefeito e perdeu. O ruim é ganhar e perder. Porque o cara o professor que votou nesse prefeito, e hoje ele tira dinheiro do bolso dele, desse professor, ele ganhou e perdeu. Aquele que votou e o filho passa fome na escola e anda perambulando pela escola, faz de transporte de merenda, esse não ganhou, esse perdeu. Como perdeu todo mundo. Muito bem, Adailton, eu iniciando, quero cumprimentar a todos aqui presentes, doutor Marinheiro, Zezinho Maximino, Álvaro, meu amigo Edinaldo Silva, Feliciano Silva, esse grande baluarte, você, Julião, e a Patrícia, nossa amiga Patrícia, e cumprimentar de forma especial nossos amigos de Mulungu. Cumprimentar a nossa ex-prefeita Dark Bandeira, o seu esposo Ricardo Bandeira, aos nossos vereadores que aqui não estão presentes, e apenas aqui eu estou representando a vereadora Zezé, a qual eu mando um abraço, você que representa o vereador Ivan Julião, e nossa amiga Michele e o vereador José Eudes, que com certeza estão na escuta do programa e que confia na condução desse programa dentro desse grupo que fica se revezando e cumprindo o nosso papel e mostrando as coisas que acontecem, tanto de certo como de errado em Mulungu. Infelizmente, Marinheiro, nós não temos muita coisa para comemorar, porque as coisas certas é pouquíssima, quase nada, né? Quero aqui de forma maravilhosa, queria até eu impressionar com palavras, porque na verdade elas são dignas de todo nosso elogio, que são as mulheres, parabenizar todas as mulheres de todo o Brasil, em especial as nossas amigas de Mulungu, porque é um dia destinado a essa personalidade, estas personalidades que certamente os homens com todo jeito forte, de postura forte, presente, audaciosa, jamais seria nada sem uma grande mulher por perto e sem as mulheres. Então as mulheres de Mulungu recebam meus parabéns aqui, em meu nome, em nome da vereadora Zezé, e dizer que nós estamos lhe parabenizando, estamos felizes pela sua data, tivemos com várias amigas nossas em Mulungu, e não somente eu, como os vereadores de oposição, como os funcionários públicos de Mulungu, comemorou porque a mulher está acima de qualquer coisa. Mas nós vimos um prefeito não conceder o feriado que foi aprovado há vários anos, inerente ao Dia Internacional da Mulher, e é feriado municipal, com base na Lei 003-A de 21 de agosto de 2006.
que foi colocada em prática na gestão da ex-prefeita Dark Bandeira. Inclusive, o ano passado foi feriado e o senhor foi comunicado a todos os funcionários, inclusive da educação, que não haveria expediente ontem, dia 8, e num retrocesso monstruoso, inexplicável, coisa de ditador, de repente ele mandou que a secretária comunicasse os secretários de todos os segmentos da administração que ia ser expediente normal e não tinha feriado para ninguém e descumpria com certeza a lei municipal, que eu já citei aqui o número. E eu fico a me perguntar, Julião, os demais que estão me ouvindo, de que está valendo a Câmara para esse cidadão, a Câmara Municipal, a lei do seu município, naquela data em que ele tomou posse, jurar perante a toda a população a cumprir as leis federal, estadual e municipal. E não é uma dádiva dele, é uma obrigação de qualquer gestor, de qualquer pessoa que chega a ter o cargo de prefeito ou a outros cargos, como deputado, presidente da República. Todos nós prestamos um juramento em cumprir as leis vigentes do nosso país. Mas isso não é a primeira vez, não. As leis de Mulungu estão num desrespeito total por parte do gestor Melquides Nascimento. Porque foi tirado a anuênio, foi do funcionário, foi tirado o quinquênio, tudo leis que precisava de 2/3 para desmantelar ela, para desmanchar, né? Para torná-las nulas, né? E nessa forma também mexeu no 13º salário, porque tudo aquilo que foi modificado foi tirando o dinheiro do funcionário do Mulungu. Eu só queria saber que maldade é essa, que falta de grandeza espiritual e moral e como gestor tem esse homem para fazer tanta maldade a um povo que, com certeza, na sua maioria, foi seu amigo, tanto é que ele ganhou as eleições e não foi por uma diferença tão pequena. Então, quero parabenizar os funcionários de Mulungu ontem, que não foram ao seu trabalho, não foi para afrontar a administração pública, foi em cumprimento de uma lei que existe e que ele tomou a iniciativa de fazer o quê? Não sei. Alguém comentou, não, mas ele anulou essa lei. Ora, uma lei desse nível, ela nasce, surge com a aprovação do Legislativo, com uma votação simples. Uma vez ela promulgada, aprovada pela Câmara, vindo para a promulgação do senhor prefeito, ela publicada, ela vira uma lei que, para desmanchá-la, precisa ir ao Legislativo novamente, e só que agora tem um quórum qualificado, não é mais de maioria simples, sim 2/3. E como é que um prefeito chega assim, descumpre uma lei, obriga aquele cidadão? Eu fico imaginando o seguinte, será que ele está querendo copiar alguma coisa que vem lá daquele mundo asiático? Kim Jong-un, acho que é o presidente de lá, da Coreia do Norte. Então, de repente, quem sabe se ele não está querendo copiar exatamente lá o continente asiático, aqui no continente das Américas, precisamente na América do Sul, onde está o Brasil, o Nordeste, onde tem uma Paraíba, e lá na Paraíba está inserido um município chamado Mulungu, que tem um prefeito que quer copiar Kim Jong-un lá da Coreia do Sul. Quer fazer... E lá ainda se tem uma razão, ainda dá para entender. Lá é um regime fechado. Lá é uma ditadura. Desde 53. E aqui nós vivenciamos uma democracia, até que eu entenda, se é que eu entendo direito, no auge. Porque o Brasil viveu em alguns tempos de ditadura, alguns problemas, mas nós estamos vivendo uma democracia e apareceu um Kim Jong-un, que um cara que é de Guarabira, não é de Mulungu, que quer aplicar as regras lá de um país em regime fechado e não quer obedecer lei nenhuma, não quer ouvir nenhuma da Ailton. E isso me preocupa porque o prejuízo que já foi dado a Mulungu, aos salários de funcionários, 13º, seus salários, férias, enfim, agora já não tem mais feriados e de repente só fala em 1 ou 2 iluminação, ou 2 ou 3 obras que realizou até agora. Realizou não, chefe. Quem pagou
foi o funcionário público de Mulungu e ainda está pagando. Só na questão de 13º salário, o funcionário todos juntos tiveram um prejuízo por volta de 190 mil reais. Só no 13º salário o senhor tirou do funcionalismo do Mulungu. E dava muito bem para eletrificar uma rua dessa, uma Gravatar, uma Rua da Estrela, ou fazer um calçamento desse que o senhor fez. Então o senhor devia convidar a população para assistir à inauguração e convidar o funcionário que bancou. O senhor tirou sem obedecer os princípios da legalidade, da lei, desses funcionários que estão em tempo de enlouquecer, não sabem mais o que fazer. Mas uma hora esse povo vai se revoltar e eu acho que começou ontem, quando muitos deles não foram ao trabalho, e eu quero parabenizá-los, porque ele não fez nada mais, nada menos de cumprir a lei do seu município e ninguém tem autoridade para desmanchar aquilo que está feito, a não ser dando trâmite legal para que isso aconteça. E hoje eu recebi mães chorando, o pânico era grande, porque no ônibus que trazia o povo, os alunos e as mães de Canafístula e de Cipual, aí você pergunta, por que as mães? Porque são alunos pequenos, que vêm de uma outra região, que lá tinha colégio que foi fechado por esse prefeito, tanto de professores. E os professores que lá davam aula também vêm nesse transporte, e é um ônibus pequeno, quando junta os alunos de Canafístula com os professores e as mães, que vem por dentro e passa em Cipual, que pega os mesmos, alunos, mães, professores. No ônibus pequeno, vem o ônibus numa superlotação terrível até Mulungu. E como se isso não bastasse, segundo eles, a velocidade impregnada por esse ônibus não é digna de se fazer aquilo numa estrada de barra esburacada, pois choveu recentemente. O que ocorreu? O ônibus quebrou. Quebrar é muito normal. O meu carro quebra, o do senhor prefeito quebra, do prefeito não, o carro da saúde, né? E qualquer um pode quebrar. Agora, o que eu não posso fazer, nem um caminhoneiro que tem um caminhão com capacidade de 15 toneladas, botar 30, 27. E outra coisa, não estão carregando bicho não, não é tijolo, não é telha, numa superlotação de tijolo, de telha, quebra 5, quebra 10, a gente joga fora. Tem um prejuízo, mas joga fora. E eu pergunto, em um carro, numa superlotação desse, acontece um problema desse, morre um, morre dois, quebra o braço, a gente joga fora e fica tudo bem? Não é gente, cidadão. Então, eu apelo aqui ao senhor prefeito, que já que teve a brilhante ideia, protestada por todo pais de aluno dessa região e por nós, o Legislativo, em fechar esses colégios nessas localidades, que adote providências, ou retorne o funcionamento desses colégios, ou coloque um transporte grande que dê condições de trazer esses alunos em segurança, esse pessoal, e ainda numa velocidade compatível com as condições da estrada. É isso que tem que ser feito. Que também alguém já chegou a criticar muito o carro, o transporte que está trazendo aluno aqui para Guarabira, que desenvolve alta velocidade e está levando medo e pânico os alunos, vendo a hora um pior acontecer, porque quando a gente dirige com muita prudência, ainda pode ocorrer as coisas. Agora imagine quando você faz a coisa como se estivesse brincando e dirigir é coisa muito séria. O aluno se machucou e veio para Guarabira. E nesse acidente do ônibus hoje em Mulungu, um dos alunos, alguns se machucaram levemente, e outro se machucou ao ponto que, segundo as informações, precisou ser removido aqui para Guarabira, e daí para frente, doutor Marinheiro, Adailto Julião, eu não sei o que aconteceu. Isso ainda vai ter o retorno para se saber o que foi que aconteceu com esse aluno. Eu queria falar também sobre um assunto do hospital. Aí o camarada disse, esses vereadores de oposição, esses caras que fazem oposição, ficam numa repetitividade grande. Você até citou isso antes. Como não repetir? Se aqui se fala, se aqui se solicita uma providência e não se toma.
vai aparecendo. Essas que estão pendentes, elas continuam pendentes. E em todo programa tem mais alguma coisa, como por exemplo, transporte escolar, não sei o que, sempre tem coisa nova e não é boa não, sempre coisa ruim. E aconteceu, não só foi uma vez, atenção, diretor de hospital, senhor prefeito, quem de fato tiver responsabilidade sobre a questão, como também quem de responsabilidade for com relação aos transportes desse aluno do qual eu estou falando, adote providência para que seja resolvido, antes que o pior aconteça. E lá no hospital é o seguinte, a maioria da população hoje tem pressão alta. E geralmente uma pessoa tem uma pressão 20, portanto aí chega morrendo lá. E o primeiro medo que os médicos têm, todo mundo tem, é que dali vira um AVC, um trombo e tal. E um dos primeiros medicamentos são vasodilatadores e são anticoagulantes. Aqueles medicamentos que vai começando a querer fazer um trabalho de afinar o sangue, proibindo de formar trombo. Eu não sou médico, vou logo dizendo, mas pela curiosidade, porque eu vejo os outros e os médicos falarem, a primeira providência é essa. E chegou o cara passando mal, um induz, que eu fui uma dessas vítimas, mas não tinha nem falado. Chegou o rapaz passando mal e chegou acompanhado até de um médico, que ele perguntou, me dê aí, tem aspirina? Não tem. Tem AS? Não tem. Melhorar infantil? Não sei. São todos dessa linha anticoagulante que é de primeiro socorro, junto aos vasodilatadores e outras coisas a mais que eu já disse, eu não sou médico, estou apenas falando aquilo que é a curiosidade de 30 e tantos anos trabalhando com esse tipo de coisa que me proporciona. E aí ficou impossível de fazer o socorro, eu não sei o que fizeram, o médico se afastou, que estava até socorrendo, e fica muito difícil. Outro dia eu cheguei lá passando mal, pressão muito alta, em casa não teve a aspirina, e eu cheguei lá e não tem médico, tem não, a enfermeira tal não tem para indicar, aí eu direto, me arranja aí uma AS, uma aspirina, uma coisa assim. Não, é melhor o senhor procurar o médico, desça, vá procurar o médico, e eu insisti, e no final de tudo não tinha. Em outros casos, isso aconteceu comigo, eu fiquei calado. Por acaso, eu estou relatando agora, porque aconteceu agora, essa semana passada para cá, um caso desse, e eu não sei o fim dessa história. Antes de ontem, né? E aconteceu, e está acontecendo. Meu Deus do céu, um hospital que não tem os primeiros socorros, medicamentos de primeiros socorros, isso eu estou falando no que se refere à pressão alta, a tentativa de evitar um infarto, uma trombose, um AVC, etc, etc. Está acontecendo muita coisa errada, o céu aqui já foi comentado, falta material odontológico, fica aquele aperreio da forma que está, não é bem um céu, é um inferno. Eu deixo aqui o meu abraço, dizendo aos nossos amigos de Mulungu, que em breve estaremos aqui de volta, quando eu for designado aqui para fazer parte do programa. Passo aqui a Julião, para ele se despedir aí dos nossos amigos de Mulungu e deixar a todos vocês um forte abraço, um bom final de semana e dizer que nós estamos na caminhada em defesa da população de Mulungu e que Deus abençoe a todos. Muito bem, ministro. E uma coisa que está ocorrendo em Mulungu, que não é segredo para ninguém, é a sensação de medo que a população de Mulungu começa a ter, principalmente os funcionários. Ele transferiu uma professora da Utinga, né, para a cidade de Mulungu. Então, se comenta em Mulungu, todo mundo diz que o pessoal está, não sei que muitos funcionários ainda não foram trabalhar ontem, respeitando a lei municipal. É de que o pessoal está começando a ficar com medo. Eu mesmo não terei medo, eu não tenho medo do povo de Mulungu, vou ter medo de um cabo que vem lá de fora. Eu mesmo já comi tocinho com mais cabelo. E você também, mesmo. Eu não vou ter medo desses negócios. Onde tiver um com medo, eu estou do seu lado. E não tenho mandato, mas tenho uma história em Mulungu e vou representar o povo com esse programa, como cidadão. E peço o povo de Mulungu para não ter medo. Vamos se juntar. Não é uma população de 10 mil ter medo de um cabo que vem lá de fora? Que conversa é essa? Mulungu sempre foi uma terra de homens de coragem, de pacato, mais homens e mulheres de coragem, sem se amedrontar e nem ter medo de cara feia. Então, o que ele pode fazer, está fazendo. Eu apelei no outro programa para a Justiça de Alagoinha, porque quando chega um certo ponto,
ele não respeita a Câmara, não obedece à lei. Nós temos que recorrer à Justiça de Alagoinha, que tem várias demandas lá para ser julgada, analisada e julgada. Muito bem, Julião. Voltando à questão dos funcionários, uns foram trabalhar com medo, principalmente aqueles que são contratados, mas muitos deixaram de trabalhar, disse que estava no direito dele, e vamos ver o que é que ele vai fazer com esses funcionários, que deixaram de ir, se vai cortar ponto, o que é que ele vai fazer. E a gente estaremos ao lado deles para adotar as medidas cabíveis que necessário for. E que Deus abençoe a todos no próximo programa. Aqui Zé Eudes e mais um companheiro da véia, a vereadora Michele. Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe um bom final de semana para todos os munduenses e todos os amigos do Brejo e da Paraíba. Ele também liberou Tem garis lá, tem garis, mulher? Tem garis. Pronto, ele liberou ontem não pra ter uma festa lá no Jardim, ontem, mulher? Eu estive lá ontem. Foi? Foi. Aí Liberou assim, um ou outro. Não, não liberou não, mulher pra ir pra lá. Não liberou. Não liberou. Ficava fazendo lá. Os colégios